Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma super aula para vocês. Vamos continuar esse nosso curso do CTB, de Legislação de Trânsito, um curso top de linha que eu garanto para vocês, se você seguir as orientações pedagógicas do professor Luiz, você vai ter todas as condições de acertar todas as questões de prova, né? Vamos lá, resolução 160, já disse isso na primeira aula, mas eu vou repetir para reforçar. A resolução 160 vem complementar o anexo 2 do CTB, né? O anexo 2 do CTB, ou seja, se no seu edital está lá o CTB, então você vai ter que estudar os seus anexos, ou seja, a sinalização também, né? Vamos lá, e nessa aula a gente vai estudar a sinalização horizontal, né? Por que a sinalização horizontal, professor? Porque é um subsistema da sinalização viária, né? Como assim, professor? É um subsistema. Essa resolução 160 vem regulamentar todas as formas de sinalização existentes, né, no nosso CTB. A primeira aula, a primeira parte, nós estudamos sinalização vertical, né? Vertical, na posição dos seus olhos, né? Ó, vertical. Agora vai ser a sinalização que horizontal, né? Horizontal. Essa sinalização horizontal, né? Essa sinalização horizontal, ela vai se utilizar o quê? Ó, linhas, né? Aí, linhas contínuas, linhas tracejadas, seccionadas, né? Marcações, né? De retenção, por exemplo, né? Símbolos lá, o estacionamento privativo lá de, por exemplo, de pessoas portadoras de deficiência, né? PNE, legendas, né? Setas, alguma coisa, né? Legenda, aliás, legendas é outra coisa. Legenda é quando é algo escrito, né? Pare, ônibus, escola, né? Pintados ou apostos sobre o pavimento das vias. Então, exatamente isso. Ó, horizontal, ela está na horizontal e ela vai estar onde? Na horizontal, na onde? Em cima da via, pintada, aposta na via, onde a gente vai comunicar, né? Tudo bem? Professor, qual que é a função, né, da sinalização, né? Toda a sinalização, né, tem uma função de organizar o fluxo de veículos, informação também, veículos, pedestres, controlar e orientar os deslocamentos, né, em situações com problemas de geometria, topografia, frente a obstáculos, a gente vai ver todas as opções em relação a isso, complementar os sinais verticais de regulamentação, advertência e indicação. Em casos específicos, tem um poder de regulamentação. Então, aí nós temos aí o poder de regulamentação. Toda vez que você se depara com o poder de regulamentação, você tem que seguir a regra, né? Aí nós temos aqui as placas de regulamentação. Temos 40 placas de regulamentação. Então, tem algumas situações, em casos específicos, né, da sinalização horizontal. Caso você não obedeça, você estará cometendo a famosa infração de trânsito, né? Tudo bem? Bacana? Então, vem comigo, né? Características, né? Um dos principais pontos aqui que nós vamos estudar nessa aula, né? Professor, como assim característica? Ou seja, como, né, quais são os padrões e os meios utilizados para fazer acontecer a sinalização aí horizontal, né? Vamos lá, professor, nós temos o quê? Nós temos dois blocos, né? Primeiro temos o padrão traçado, né? 3 tipos de padrão traçado, nós temos aí a linha contínua, tracejada, seccionada, ou símbolos e legendas, né? É o padrão. E esse padrão, tá? Essa sinalização horizontal, ela tem uma coloração, né? A coloração vai ser o item 2.1.2. Nós temos 5 tipos de cores, ou seja, né? Toda vez que você se deparar, por exemplo, com um traçado contínuo de uma linha, significa dizer o quê? Significa dizer que ali, com a sua cor, dependendo da cor, ela comunica algo, né? Ah, se for amarela, professor, então sentidos opostos. Se for branco, ela vai ser do mesmo sentido, né? Então, aí, linha contínua, né? Professor, como assim linha contínua, né? Vamos fazer um exemplozinho aqui rápido para vocês, né? Nós temos aqui, ó, uma via, né? Olha aí, linha contínua. Essa aqui que é a linha contínua, né? A linha contínua é sem interrupção, né? Pelo trecho da via onde estão demarcando, podem ser na longitudinal, esse exemplo aqui, ó, na longitudinal, né? Olha aí, né? Longitudinal, estou colocando aqui o sentido da via, né? Só para você entender. Longitudinal é esse cara aqui, né? Aí, ó, né? Longitudinal, né? Ou transversalmente apostas à via, né? Por exemplo, pode ser aqui, ó, pode ser colocado aqui uma faixa de retenção, por exemplo, né?
onde você tem aí uma faixa de retenção aqui, por exemplo. Então esse aqui é o exemplo do transversalmente, né? Longitudinalmente é esse cara aqui, né? Ó, professor, por exemplo, o bordo da pista, né? O bordo da pista também ele vai ser o quê? Longitudinalmente. Então nós temos aí as formas do contínuo. Professor, se nós temos o contínuo, né? Muito importante o contínuo, principalmente lá a faixa que separação das faixas, né? Das faixas lá, né? Então nós temos o que? Contínuo, e nós temos agora o que? Nós temos o tracejado ou seccionado. São linhas interrompidas com espaçamento, respectivamente, de extensão igual ou maior que o traçado. Vamos interpretar este português, ó. Tô vendo comigo? São linhas interrompidas, né? Então vamos colocar aqui uma pista, essa aqui é uma linha de bordo, tá? Ó, são linhas interrompidas, vamos fazer certinho, né? Ó, interrompidas com espaçamentos respectivamente da extensão igual. Vamos colocar aqui, ó, da extensão igual, ó. Então aqui está o apagador, extensão igual, né? Aí, ó, extensão igual. Estou dando exemplo aqui para vocês, né? Aí, ó, extensão igual, né? Olha aí, extensão igual. Ah, professor, bacana, né? Claro que esse tracejado aqui, ó, estamos estudando exatamente esse cara aqui, ó, tá? Ele significa alguma coisa. A gente vai ver todo o significado para vocês, né? Ou maior que o traço, né? Como assim, professor? Ou maior que o traço, né? Aqui está igual. Ah, professor, então eu posso fazer isso? Ó, o traço ficou menor. O traço ficando menor, o espaço entre os traços são maiores. Isso pode? Pode. O que não pode é menor. Por quê? Não pode menor, porque aí você tem uma impressão óptica que é o quê? Uma linha contínua. Isso aqui é para realmente retratar que ela é tracejada, né? E claro que isso aqui comunica alguma coisa, né? A gente vai falar para vocês o padrão, né? Então, contínuo, tracejado, das cores, né? Nós vamos estudar todas as hipóteses de comunicação dessa sinalização vertical. Bacana? Ok. E agora, professor, último padrão da comunicação vertical, tá? Então, isso aqui é básico, isso aqui é importante. O examinador pode sim, tá, elaborar uma questão como isso aqui. Vem comigo, ó. Contínuo, né? Tracejado, agora símbolos e legendas. Professor, símbolos, né? Por exemplo, você está na frente de uma farmácia e lá no chão, lá na via, tá lá um símbolo da cruz, né? Vermelha. Significa dizer o quê? Que ali é um estacionamento privativo para uso, né, específico de quem precisa ir na farmácia, né? Então, tá comunicando. Isso é o quê? Isso é um símbolo, né? Quando você tem lá o símbolo de uma bicicletinha na via, é o quê? É um símbolo. Professor, legendas, é escrita, né? É escrita, por exemplo, está lá escrito ônibus, né? Significa ali uma parada de ônibus, é uma faixa exclusiva de ônibus, né? Quando tiver escrito lá escola, né? Significa informar, advertir quem? O condutor que ali tem uma escola. Então nós temos o padrão de traçado, né? Contínuo, tracejado ou seccionado, e nós temos símbolos e legendas, né? Então nós temos aí, se a gente for chegar no pé da letra, 4 tipos, né? Contínuo é um tipo, né? Tracejado ou seccionado, o mesmo nome, o segundo tipo, né? Terceiro tipo, símbolos, e o quarto tipo, legendas, né? Vamos lá, último tipo aqui, legendas e símbolos, né? São informações escritas ou desenhadas no pavimento, indicando uma situação ou complementando a sinalização vertical existente, né? Então são o quê? São informações, né? Bacana, tá aí pra galera aí, símbolos e legendas, né? E agora, professor, isso aqui sozinho não serve para nada. Tá? Isso aqui ele é muito importante com o quê? Todo esse traçado ele tem que ter o que? Uma cor. E cada cor comunica uma coisa. Por exemplo, temos amarela, temos vermelha, temos branca, temos azul e preta. Cada cor dessa tem um trabalho específico. Professor, eu estudo com prioridades. Então, pelo menos a cor amarela e a cor vermelha você tem que saber, né? Então vem comigo. Amarela, utilizada na regulação de fluxo de sentidos opostos, né? Então é o seguinte, se tem uma via, tá? Tem uma via aqui, ok? Uma via aqui, por exemplo, aqui é o bordo da via, e aqui nós temos aqui um padrão traçado aí, né? Aí, tentar colocar aí na regrinha, né? O que acontece aqui? Se essa linha tracejada aqui ou seccionada ela for amarela, né? Olha, ó, amarela, atenção, 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 né? Significa dizer o quê? Olha só, que esta via é uma via de sentido opostos, né?
Então, tudo que é amarelo. Professor, se essa faixinha, se essa linha aqui for da cor branca, significa que é do mesmo fluxo, né? Então, você já tem que saber. Então, isso aqui já matei 2 assuntos para vocês, né? Segundo, na delimitação de espaços proibidos para o estacionamento e ou parada, né? Por exemplo, aqui você tem um meio-fio. Tá? Agora era bom ter os pincéis aí, né, cara? Os pincéis atômicos aí, né? Mas aqui, ó, você tem um meio-fio aqui, né? Este meio-fio aqui, ele está em amarelo. Significa dizer o quê? Que a cor amarelo, ó, é proibido a parada, né? Ou é proibido, né? Ó, a parada e o estacionamento. Tá aí, né? Delimitação de espaços proibidos para estacionamento e ou parada, né? Bacana, né? 2. Marcação de obstáculos, né? Então aqui, o exemplo aqui que eu coloquei, marcação de obstáculo, né? Que está na pista aqui. Então, nós temos aí escada, pessoas, né, entrando e saindo, né, naqueles fluxos daquele sentido. Então nós temos aí os 3 exemplos da cor amarela, né? Primeiro, para significar sentidos opostos. 2, onde tem amarelo significa dizer que é proibido para estacionamentos ou parada. Tá? Então você não pode estacionar ou parada, né? Um ou outro, ou os dois, né? E finalmente a marcação de obstáculos. Bacana, então isso aqui é a cor amarela, muito importante. Professor, cor vermelha. Cor vermelha é quando no Código de Trânsito tem uma lógica, né? Uma lógica muito importante. Então você tem que ter esse juízo de valor. Gente, o vermelho no trânsito significa, alerta, tá? Alerta, cuidado, né? Atenção redobrada. Não, isso significa o vermelho. Então, o legislador, sabiamente aí, ele colocou algumas situações que você pode comunicar o vermelho, né? Primeiro, olha só, a cor da pista, ó. Tá vendo essa bicicleta aqui, ó? Essa bicicleta aqui é um símbolo, né? É um exemplo da sinalização vertical, né? Olha aí, ó. A setinha aqui também é um símbolo de seta, né? Vem comigo. Então, a ciclovia ou ciclofaixa, sua coloração tem que ser vermelha. Vermelha, utilizada para proporcionar contraste, olha aí, ó, contraste, né? Comunica muito bem quando necessário, o contraste quando necessário entre a marca viária e o pavimento das ciclofaixas e os ciclovias, né? Então aí, ó, tá aqui, ó, a bordo aqui, né? Nós temos aqui, né? Quando necessário, né, a marca viária, aqui ó, a linha de bordo, né, branca, né, a linha de bordo branca, e nós temos aqui, ó, tá vendo? Então isso aqui é a sinalização da ciclofaixa, né? Na parte interna dessas, olha aí o vermelho, né? Associado à linha de bordo branca, né, ou de linha de divisão de fluxo, né? No caso aqui não tem linha de divisão de fluxo, é só um sentido, né? É para vocês do mesmo sentido. E nos símbolos de hospitais e farmácias. Então, o vermelho, na sinalização horizontal, nós utilizamos em 3 situações específicas, né? Primeiro, claro, ciclovias e ciclofaixas, elas são pintadas, né? Segunda informação é nos símbolos de hospital e farmácia, a cruzinha lá que sinaliza, ok? Vamos lá, então estudamos o amarelo, estudamos o vermelho e agora a gente vai estudar a cor branca, né? A cor branca também muito importante, né? Então vem comigo aqui. Vamos lá, branca, né? Utilizada na regulamentação de fluxo do mesmo sentido. Então, aonde tem, por exemplo, a linha do meio, né, aqui, ó, seccionada, ou a linha contínua, se ela for branca, significa dizer que é do mesmo sentido. Agora, se aqui está amarela, se é amarela, é o quê? Sentidos opostos, né? Olha aí a sinalização. Bacana? Então, tá importante aí. Primeira situação da branca, apaga, né? Segundo, na delimitação de trechos de via. Né? Professor, linha de bordo. Linha de bordo é a delimitação, ok, dos trechos de via. Então, essa delimitação tem que ser obrigatoriamente da cor branca, né? Por exemplo, aqui, ó, essa linha de retenção aqui, ó. Essa linha de retenção, ela tem que ser branca, né? Porque ela está delimitando, né? Então você vai parar seu veículo aqui antes disso, né? Está delimitando aí o seu espaço, né? Então, são exemplos do caso número 2, né? Na delimitação de trechos de vias, né? 3. Destinado ao estacionamento regulamentado
de veículos em condições especiais, né? Então, aonde tiver a faixa branca, isso é claro que nós já sabemos, né? Significa dizer, olha aí, ó, faixa branca aqui é permitido estacionar, né? Se fosse amarelo, olha aí o meio-fio amarelo aqui, né? Então, onde tem um meio-fio amarelo, a cor amarela significa espaços proibidos para estacionamento e ou parada, né? Então, isso aí é o item 3. Item 4, na marcação de faixas de travessia de pedestres, né? Então, aqui, ó, pedestre, então nós temos aqui uma faixa de pedestres, né? Aqui do tipo zebrada, então essas faixas aqui deverão ser de cor branca, né? E finalmente símbolos e legendas, né? Olha a seta é um símbolo, né? A seta aqui é um símbolo, no exemplo anterior, olha aí, a bicicleta ali, ó, a bicicleta ali é um símbolo, então ela é branca, né? Branca, né? E legenda, se tivesse dito ônibus, escola, pare, ou seja, são formações de palavras aí realmente que são apostas, são fixadas, são pintadas sobre a via, né? Então isso aqui é a cor branca, né? E agora, pessoal, as duas últimas, né? A cor azul, né, que é utilizada nas pinturas dos símbolos, né, de pessoas portadoras de deficiência física, ok, sem muita explicação, em áreas especiais de estacionamento e ou parada para embarque ou desembarque, né? Muito em rodoviárias, né? Então, rodoviárias tem lá a área de amarela, azul, né? Significa o quê? Que ali é uma parada, um local apropriado para o embarque e desembarque de pessoas, né? Ah, professor, mas tem pouco. Sim, claro que tem pouco, né? Imagina fazer a pintura de tudo isso, é um custo elevadíssimo para a administração pública, né? E a cor preta, pessoal, a cor preta é para dar um contraste, né? É muito utilizado isso aí, você dá um contraste aí, principalmente, por exemplo, em quebra-molas, né? Então você coloca, pinta ele todo de preto, depois você coloca lá as cores apropriadas no quebra-mola, né? Então, utilizada para o proporcionamento de contraste entre o pavimento e a pintura, né? Então, às vezes, por exemplo, você tem lá um quebra-mola, por exemplo, que foi feito de concreto, né? Ele não tem a cor preta, né? Então você pinta ele todo de preto e depois você pinta a cor branca ou a cor amarela aí, de acordo com a legislação aí que você vai pintar, para dar o quê? O contraste, né? Então são essas 5 cores. Professor, isso aqui cai em concurso, vem comigo, olha só. PF, CESP, 2012, cargo de agente. O amarelo, na sinalização horizontal brasileira, de trânsito é utilizado para vias, para várias finalidades. Correto, várias finalidades, né? Entre elas, delimitar as áreas de circulação. Errado, né? Por quê, professor? Porque delimitar as áreas de circulação é uma atribuição da cor branca, né? A gente já sabe disso, né? O amarelo, né? O amarelo aí, ele vai indicar 3 funções, né? Sentidos opostos, né? Proibição para estacionar ou parada, né? E para indicar algum obstáculo na pista, né? Para você ficar o quê? Em alerta, você ficar esperto. Então, a resposta aqui está errada. Para você corrigir, era só trocar ali a palavrinha amarela pela cor branca, porque a delimitação de áreas de circulação é feita pela cor branca, né? Então, essa é a função da cor branca. Então, gabarito errado. Sinalização horizontal reclassificada. Então, ou seja, nós temos 5 tipos aí de classificação aí da sinalização horizontal. Nós estudamos até agora pontos importantíssimos, né? O traçado, a forma que é o traçado da sinalização horizontal e suas cores. Agora, como que elas vão fazer acontecer? Né? Primeiro, vamos lá, marcações longitudinais. A gente vai estudar uma a uma, pode ficar tranquilo. Marcações transversais, linha de retenção, por exemplo, né? Marcas de canalização do fluxo, né? Onde ele quer que o fluxo siga um caminho, por exemplo, né? Marcas de delimitação de controle de estacionamento e ou parada, ok, né? E inscrições no pavimento. Então vamos lá, como faz acontecer, como é que acontece na prática a sinalização horizontal. Vamos lá falar para vocês primeiro as faixas longitudinais, né? Professor, aquelas faixas no meio, né, da pista, por exemplo, ou no bordo, né? Temos 2 tipos aí de marcas longitudinais, né? São linhas aí, né? Então vem comigo. Separam e ordenam as correntes de tráfego, definindo a parte da pista destinada normalmente à circulação de veículos, ok? A sua divisão em faixas, a separação de fluxos opostos, faixas de uso exclusivo para um tipo de veículo, reversíveis, além de estabelecer as regras de ultrapassagem e
transposição, né? Então você sabe aí, professor, regras de ultrapassagem e transposição, né? Por exemplo, linha contínua, você não pode aí transpor uma faixa nem ultrapassar, né? Ok, vem comigo aqui. De acordo com a sua função, as marcas longitudinais são subdivididas nos seguintes tipos, né? Então agora a gente vai ver cada um do tipo das marcas longitudinais, né? Então primeiro, né, vem comigo, linhas de divisão de fluxos opostos, né? Professor, fluxos opostos, a cor vai ser branca ou amarela? Exatamente, a cor vai ser amarela. Então aí, nós temos um exemplo aqui para vocês, por exemplo, a linha contínua, simples, né? Então aqui nós temos aqui, ó, 2 sentidos, né? Nessa via aqui nós temos 2 sentidos, né? Professor, como é que eu sei que são 2 sentidos, né? São 2 sentidos porque ela está na cor amarela, olha aí, né? Se nós temos a contínua, significa dizer o quê? Que não pode ter ultrapassagem nessa via, né? Professor, agora temos a seccionada, né? Também fluxos opostos, né? Olha aí a materialização, né? Só como ela é seccionada, né? Significa dizer o quê? Significa dizer que você pode efetuar as manobras de ultrapassagem, né? Professor, você não falou lá na frente que essa distância aqui tem que ser maior? Tem que ser maior, né? Então isso aqui está errado, olha aí, está mais ou menos, né? Então tinha que falhar uma dessa aqui, né? Ó, tinha que falhar uma dessa aqui. Ok? Tinha que falhar uma dessa aqui certinho para estar de acordo com a regra, tudo bem? Tá? Então temos esse pequeno deslize aqui no material, tá? Então isso aqui está errado, o que tinha que falhar uma dessa aqui, porque o espaço tem que ser do valor, tem do mesmo tamanho ou maior do que o traçado, né? Bacana, então ó, linhas de divisão de fluxo, né? Falamos aqui, linha simples contínua, simples seccionada, ok, tranquilo, né? Agora vamos lá, linhas de divisão, dupla contínua, né? Aí dupla contínua pode ter também, né? Essa dupla contínua aí, né? Quando vamos supor que do lado de cá nós temos uma duplicada ou do lado de lá também, então não pode aí ultrapassarem essas faixas, né? Aí nós temos dupla contínua seccionada, né? Quem está indo da outra mão não pode realizar manobra de ultrapassagem. Quem tiver na mão da direita pode aí estar fazendo essa manobra de ultrapassagem, né? Então é outro caso. Tem mais? Claro, com certeza, né? Dupla seccionada, mesma coisa, né? Lembrando aqui da regra do traçado, né? Temos agora a gente vai falar o seguinte, estou falando todas as opções de linha, né, da cor amarela de fluxos opostos, que significa cor amarela. Agora nós iremos trabalhar o quê? Todas as condições aqui de linha cor branca, né? Quando fala de cor branca significa mesmo sentido, né? Então olha aqui um exemplo para vocês nesse caso aqui, ó, tá? Linha cor branca, mesmo sentido. Tá? Não pode ter não ultrapassagem, a transposição de faixas, né? Então não pode ocorrer aqui a transposição de faixas, né? Seccionada, mesmo sentido, só que aqui pode ocorrer o que? A transposição de faixa, né? No mesmo sentido, a gente sempre utiliza o que? A transposição de faixa, né? Tudo bem? Bacana, fechou aí? 10, né? Vamos lá, vamos continuar. Linha de bordo. Linha de bordo, né? A linha de bordo, ela tem que ser branca, né? Ó, delimita a parte da pista destinada ao deslocamento de veículos, né? O que é a linha de bordo? Esse aqui, né? E a gente trabalhou bastante linha de bordo nas normas gerais de circulação e conduta, muito mesmo, né? Por quê? Porque o Código de Trânsito vai destinar aqui em algumas situações aonde vai transitar, por bicicletas vão se transitar próximo da linha de bordo, né? Então nós temos aí algumas situações aí, a gente explicou bastante sobre isso, né? Vamos lá, pista dupla, né? Pista dupla aí, ó, duplo sentido. Olha as linhas aí devidamente aí sinalizadas, né? Devidamente sinalizadas, né? Professor, última linha longitudinal que nós temos, né? Que é chamado linha de continuidade. Como assim linha de continuidade? A gente vem com uma sinalização vertical, né? E aí tem o quê? Uma interrupção, por exemplo, aqui, ó, virar à esquerda, né? Aí, ó, virar à direita, perdão, né? Virar à direita, né? Então nós temos aqui, ó, tá vendo esse cara aqui, ó? Isso aqui é a linha de continuidade, ó. Linha de continuidade. Isso aqui é a linha de bordo, ó. Linha de bordo, né? Então essa aqui é a linha de continuidade. Proporciona continuidade das outras marcações longitudinais quando a quebra de seu alinhamento visual. Então isso aí é a quebra do alinhamento visual. Então isso aí é chamado de linha de continuidade. Não é chamado linha de bordo, né? Ok? Bacana? Vamos lá, continuando, né? Marcas transversais, né? A gente já estudou algum tipo de marca transversais. Por exemplo,
é aquela que vai, por exemplo, lá a faixa, uma linha de retenção de veículos, né? Tem um sinaleiro, tem uma linha de retenção. Aquilo ali vai ser uma faixa transversal. Nós estudamos o que? A longitudinal. Agora são as transversais. Ordenam os deslocamentos frontais dos veículos e os harmonizam com os deslocamentos de outros veículos e dos pedestres, assim como informam os condutores sobre a necessidade de reduzir a velocidade e indicam travessia de pedestres, posições de parada, em casos específicos tem um poder de regulamentação, né? E aí, professor, tranquilo, a gente vai estudar para vocês, harmoniza os deslocamentos, né? Tá ok, bacana, né? Professor, e aí, nós temos o quê? Vários tipos de linhas transversais, né? Temos linhas de retenção. Nós temos aqui linhas de estímulo à redução de velocidade, são várias linhas aí transversais, linha de dê a preferência, né? Boa questão de concurso, faixa de travessia de pedestres, marcação de cruzamentos rodocicloviários, né? Marcação de áreas de conflito e marcação de área de cruzamento com faixa exclusiva, né? Uma, letra A, né? Linha de retenção, né? Então nós temos aqui a via, né? Olha aí, ó. Ó, cor amarela, branca aqui, né? Ó, mão dupla, né? Essa aqui vai ser a linha de retenção. Indica ao condutor o local limite que deve parar o veículo, né? Então tá aí para vocês essa linha de retenção. E ela é de cor o quê? Ela é de cor branca, né? Bacana, vamos lá. Linhas de estímulo à redução de velocidade. Olha aí, gente, ó. Ó, tá? Muito, né? Então, olha o que? É uma cor branca, né? Porque você vai ter o quê? Vai ter um contraste visual aqui, onde leva o condutor o quê? A reduzir a velocidade, o efeito visual. Então, um conjunto de linhas paralelas que, pelo efeito visual, induzem o condutor a reduzir a velocidade. Então, aí um exemplo aqui de obstáculo transversal. No caso aqui, nós temos o quê? Um quebra-mola, né? Nós temos um quebra-mola, né? Temos um quebra-mola aí para a galera, né? Então nós temos aí essa informação aqui, esse exemplo aqui. Próximo, né? Muito interessante, linha de dê a preferência, né? Aí indica o condutor o local limite em que deve parar o veículo quando necessário em locais sinalizados com a placa R2, né? R2 é a placa de dê a preferência, né? Muito detalhe para vocês, isso já caiu. Isso aqui é a placa de pare? Não, dê a preferência, né? Então, dê preferência, cara, olha aqui, ó, a linha, ela é tracejada, ela é seccionada, gente, olha aí. A linha, ela é seccionada, gente, ó. Tá? Se na prova do concurso essa linha tiver assim, ó, contínua, né? Ela está errada, né? Ela está errada. Ela está errada, né? Ela está errada. Então, dê a preferência, esse é o modelo padrão. Ah, professor, isso já caiu em prova? Já caiu. A gente vai fazer um exercício agora do CESP, né? Vem comigo. Câmara dos Deputados, 2014, CESP, cargo de analista. Abaixo, no encontro de vias de circulação esquematizado, na figura 1, a sinalização horizontal composta por triângulo seguido de linha tracejada. Triângulo de linha tracejada, né? Na via mostrada na parte inferior dessa figura, no caso aqui a figura 1, corresponde à sinalização vertical de advertência, né? Aí a advertência mostrada na figura 2, né? E aí, professor, dois erros capitais, né? Primeiro, que esse símbolo aqui pintado na via, né, é uma sinalização horizontal que significa dê a preferência, né? Então a placa dê a preferência, ela é triangular, né? Ela é triangular, dê a preferência, né, ali, ok? Tudo bem. E outra coisa que ele colocou, o erro, né, ali está a placa de pare, né? Placa de pare, nesse sentido aqui, ela é amarela, ela é o que? De advertência, né? Então, segundo erro, não é uma sinalização vertical de advertência, é uma sinalização vertical de regulamentação, segundo erro, né? Então, é o segundo erro, né? Então, primeiro erro, que não é a placa de pare, mas sim dê a preferência. E segundo, que essa placa não é uma placa de sinalização vertical, ela deveria ser uma placa de sinalização de regulamentação e não de advertência, né? Então, gabarito errado, né? Puxa, professor, estou conseguindo aprender, glória a Deus, cara. Aqui você vai conseguir aprender, pode ter certeza disso, só seguir as nossas orientações. Logo, gabarito errado. Vamos lá, estamos estudando o quê? Agora transversais, né? Faixas de travessia de pedestres. Temos dois tipos de faixa, né?
Então nós temos aí, claro, a gente sabe que é de cor branca, né? A cor branca é a cor branca. Aí nós temos aqui, temos o tipo zebrada, aí ó, o mais comum de todos, né? O tipo de zebrada é o tipo aqui que você pode atravessar. Ou tipo paralelo, né? Pouco utilizado, né? Pouco utilizado aqui o tipo paralelo, né? Então aqui são as linhas brancas, né? Tipo paralelo. Na prática, como é que isso se demonstra? Tá aqui, ó, nós temos aí, né? Olha aí, tá? Ó, tipo zebrada, né? Sempre no, em especial, claro, ela pode ficar em os momentos bem definidos pela via, né? Mas sempre próximo de cruzamentos, né? Para ficar fácil, ó, rente à calçada, né? Para o quê? Para o pedestre se locomover. Olha o exemplo ali da, como é que é o modelo aqui, da paralela, né? Fica um efeito visual, né? Meio ruim, né? Então nós temos aqui, ó, a faixa aqui, né, de retenção, tá? Transversal, ó, de retenção, né? Aliás, retenção, 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 né? Fica meio esquisito, né? Ficou meio esquisitinho esse cara aí, mas tudo bem, né? Vem comigo, né? Ah, professor, por que esse cara aqui não tem faixa de retenção? Né? Muito simples, né? Olha só, porque aqui é mão única, ó, o cara vai vir, né? Então ele não vai parar, né? Então faixa de retenção é só onde tem o mesmo sentido, aqui, ó, aqui e aqui. Aqui não precisa, tá? Não precisa. Então, se na prova o cara colocar uma faixa aqui, ó, de retenção, tá errado, né? Por quê? Porque o carro não vai parar e ele vai seguir, né? Ele passa por lá. Ah, é detalhe, né? Rapaz, trânsito é detalhe em cima de detalhe, né? Vem comigo aqui. Marcação de cruzamento rodocicloviários, né? Então aqui nós temos aqui, ó, cicloviários, né? Uma bicicleta, por exemplo, né? Então é a marcação do rodocicloviários, né? Então tá aí para vocês aí, essa é o outro tipo de sinalização, né? Marcação de área de conflito, né? Então essa área de conflito é onde não pode estacionar, ela vai assinala aos condutores a área da pista em que não devem parar e estacionar os veículos, prejudicando a circulação. Então ela é de cor amarela, então aqui nessa faixa aqui é uma área de conflito, né? Não pode parar, não pode estacionar os veículos aí, né? Então você tem que, quando você está passando aí por um momento, você tem que, ao sair da linha de retenção, você tem que observar que você tem espaço e tempo suficiente para passar todo esse trajeto aqui, né? Ok, né? Próximo, marcação de área de cruzamento com faixa exclusiva, né? Então nós temos aqui, ó, faixa exclusiva, né? Aqui, ó, estão marcando aqui. Esse aqui é a demarcação, aqui é uma faixa exclusiva, né? Então tá, mesmo tendo aqui um cruzamento, já tem um cruzamento aqui, identifica-se que é o que? Faixa exclusiva, né? Ok? Bacana? Vamos lá, vamos continuar, né? Marcas de canalização, ó, né? Marca de canalização, né? Vamos ler o texto aqui e tem uma pegadinha, tem um fator importante aí para os nossos estudos, né? Vem comigo. Orienta os fluxos de tráfego de uma via. Ok. Orienta, com certeza, né? Direcionando a circulação de veículos. Ok. Regulamentam as áreas de pavimento não utilizáveis. Opa, então onde nós temos uma marca de canalização, significa dizer que é uma área não utilizáveis. E esse não utilizáveis aqui significa dizer que não é utilizado nem pelos veículos, nem pelos pedestres, muito menos pelos animais, né? Devem ser de cor branca quando direcionam fluxo do mesmo sentido. E na proteção de estacionamentos e na cor amarela quando direcionam fluxo de sentidos opostos. Então, as marcas de canalização, né? Vamos lá, de cor branca, né? De cor branca, olha aí, ela vai indicar o quê? Quando há cor branca, quando é um fluxo, segue o mesmo fluxo, né? Cor amarela, fluxo oposto. Ainda na cor branca, né? Ela, quando nós temos aqui, ó, a proteção de estacionamento e a proteção de estacionamento. Então, tem algumas áreas, né, de estacionamento, por exemplo, né? Aonde não pode, aonde é uma proteção, ela é uma área que ela quer o quê? Ela quer delimitar essa área, né, para ninguém estacionar. Então ela vai e faz o quê? Uma marca de canalização, tá? Professor, e aí, terminou? Não. Concurso é detalhe. Concurso é para poucos, tá? O cara que estuda certo, o cara vai longe. Então você tem que entender o seguinte: as marcas de canalização, os fluxos opostos, ok, amarelo. E o formato dela? Aqui, ó, sentido único, tá? Olha só o desenho, cara. Ó, o desenho.
Quando é neste sentido aqui, olha o desenho dela, é o contrário. Olha aí. Claro que ela vai ser branca, né? Olha o sentido aqui, ó, outro sentido aqui, ó, ó, tá? Olha aí, ó, mudou. Ó, mudou a figura, né? Eu na prova ia colocar uma dessa aqui e ia falar para você se é no mesmo sentido, não sei o que, indiferente, pode ser utilizada, né? Ó, voltando aqui, uma só para vocês verem aqui, ó. Olha aqui, ó. Quando é do fluxo, dois sentidos, ó, olha o desenho da marca de canalização. Ó, como muda, ó, tá? Ó como muda esse desenho. Então, o desenho comunica também, tá? Então aí, marca de sinalização, né, do mesmo sentido, mudou a figura, a gente sabe da cor, né? Pago para vocês, né? Vamos falar mais, né? Ilhas de canalização e de refúgio de pedestres, né? É exatamente aqui, ó, ilhas de canalização, tá? Então ela vai canalizar. Se está amarela, porque significa que nós temos o quê? Fluxos opostos, né? Olha aí, outro exemplo. Tudo isso aqui está nos anexos da resolução 160, né? Canteiro central formado com marcas de canalização com conversão à esquerda, né? Olha aí, uma marca. Olha o desenho aqui. O desenho aqui você já sinaliza que é o quê? Fluxos opostos, né? Ó, então aqui você vem aqui, marca de canalização, ó, não são utilizados, o carrinho para aqui e vira, né? A conversão à esquerda, né? Por exemplo, né? Bacana? Então isso aí são o quê? As marcas de canalização. Marcas de delimitação e controle de estacionamento e ou parada. Muito importante também. Então aqui ele vai delimitar as áreas para estacionamento. Isso aqui pode ser estacionamento específico, né? Parada de ônibus, por exemplo, estacionamento de táxi, né? Ou assim por diante, ou público geral. Claro que cada uma vai ter uma sinalização vertical ou horizontal aí específica para o caso. Delimita e proporciona o melhor controle das áreas onde é proibido ou regulamentado o estacionamento e a parada de veículos, né? Ou seja, essa marcação horizontal, ela vai delimitar aonde é proibido, tá? Ou onde é permitido estacionar ou parada, né? Quando associadas à sinalização vertical, olha que comando interessante. Quando associadas à sinalização vertical de regulamentação, em casos específicos, tem o poder de regulamentação. De acordo com a sua função, as marcas de delimitação e controle de estacionamento de parada são subdivididas nos seguintes tipos, né? Então, nós temos 3 tipos aí de marca delimitatora e controle de estacionamento e ou parada, né? Primeiro, para veículos específicos, né? Professor, veículos específicos, né? Vamos lá, letra A, desculpa, né? Eu já estou no AB, né? Linhas de indicação de proibição de estacionamento e ou parada, né? Então, nós temos alguma sinalização vertical onde é proibida a parada, né? Em especial, que é a cor amarela, né? A cor amarela é proibida a parada e estacionamento, por exemplo, é claro, acompanhadas, né, com a devida sinalização vertical. 2, né? Delimitadora para parada de veículos específicos, né? Por exemplo, parada de ônibus, né? Tá aí, né? Parada de ônibus, né? Parada, não estacionamento. Olha que coisa interessante, né? E finalmente, faca delimitadora de estacionamento regulamentado. Nesse caso aqui, o estacionamento ele é permitido, então ele é regulamentado, ok? Vamos lá, caso a caso para vocês. Primeiro, né? Linha de indicação de proibição de estacionamento e ou parada, tá? Então aqui tá para vocês aqui. Ó, a linha do bordo aqui, ó, a linha aqui, ó, amarela, tá vendo? A linha amarela aqui, ela está comunicando, né, que é proibida a parada. Olha aí. Delimita a extensão da pista ao longo da qual aplica-se a proibição de estacionamento ou parada e estacionamento, estabelecendo a sinalização vertical correspondente, né? Então aqui, ó, o que está falando aqui? A linha, ó, amarela, ó. Amarela, não pode parar. Amarela, tá? Bacana, né? Ótimo, né? Marca delimitadora de parada de veículos específicos, né? Ó, parada, não estacionamento. No caso aqui, ó, você tem aqui uma faixa amarela e, claro, você tem uma sinalização de ônibus, né? Aqui significa o quê? Significa dizer que é uma parada de ônibus. Aí nós temos vários tipos aí que o legislador trouxe para a parada de ônibus, né? Primeiro, marca delimitadora para parada de ônibus em faixa de trânsito, né? Então, tá a faixa de trânsito, não tem um local específico, né? Outro caso, né? Marca delimitadora para parada de ônibus em faixa de estacionamento, né? Então aqui, ó, a calçada, né? Olha aí, a parada de ônibus, né? Ou
que deveria ser todas elas, né? Marca delimitadora para parada de ônibus feita em reentrância de calçada, né? Reentrância de calçada, local específico, né? Ó, local específico, mesmo sendo amarela, está sinalizando aqui, ó, que é parada de ônibus, né? Pronto, né? E marca delimitadora de estacionamento regulamentado, né? Claro que tem que ter a placa de permitido estacionamento, né? E nós temos vários tipos, né? Aí, ó, tá? Vários tipos, né? De sinalização aí, a guia, né? Linha tal, largura da linha, contínua, ou pode ser tanto contínua quanto tracejada, né? Ou você está aqui na diagonal, né? Em ângulo, né? Também, né? Aí, ó, calçada, né? Regulamentando, ó, olha aí o acesso, né? Esse aqui, ó, a faixa de canalização de veículos, né? Tá aí, tá? Acesso à rampa, né? Aí aplicação, aí, exclusiva aqui para deficientes, exclusivo ali para farmácias, hospitais, para táxis, né? Carga e descarga, ou seja, são todos exemplos de o quê? De estacionamento e parada regulamentada, né? Regulamentada, né? Inscrições no pavimento, que pode ser símbolos ou legendas, né? Quais são o tipo aqui, ó? Setas direcionais, símbolos e legendas, né? Professor, seta, mais fácil de todos, ó. Siga em frente, vira à esquerda, à direita, siga em frente ou vira à direita, retorno à direita, à esquerda, né? Na prática, né? Olha aí as setas, né? Puta, é muito legal as setas, né? Orientam bastante o condutor, né? Tudo isso nós temos como fio condutor o quê? A segurança no trânsito, né? Então nós temos aqui os exemplos de aplicação, né? E agora, pessoal, símbolos, né? Temos aqui, ó, símbolo aqui, ó, dê a preferência, né? Temos o símbolo de interferência, né? Claro, né? Temos aqui a Cruz de Santo André, que vai ser um cruzamento ferroviário, bicicleta, né? Outro símbolo, né? E finalmente nós temos aqui as opções o quê? De legendas, né? Legendas escritas, né? Na pista, ó, pare, devagar, ônibus, escola, olhe, carga e descarga, né? Tá escrito na pista, tudo isso aqui para quê? Para divertir, para regulamentar aí, para regulamentar ônibus, né? Significa dizer o quê? Que ali é uma faixa exclusiva de ônibus ou uma parada de ônibus, né? Dependendo como ela é aposta na via. Bacana, então tá aí para vocês, pago aí mais uma aula de sinalização horizontal, né? Como sempre, vamos aqui da nossa mensagem, né, de encerramento, né? Cora Coralina, né? Olha aí, uma grande poetisa brasileira. Há muros que só a paciência derruba, né? Muros separa pessoas, né? Então, só com a paciência que se derruba esses muros, né? E há pontes que só o carinho constrói, né? Então, ponte, né? Vai ligar uma pessoa, só o carinho constrói. Nossa Senhora, né? Cora Coralina disse tudo aí, né? Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.